Eu queria te chamar para uma leitura bíblica nessa noite, em Lucas, capítulo de número 17. Abra sua Bíblia, me acompanha aqui ou no seu celular. Eu quero falar com vocês um tema sobre nos bastidores dos milagres de Jesus. E nós vamos selecionar um dos milagres de Jesus para poder entender como vamos viver milagres do Senhor até o dia 31 de dezembro de 2025. Eu posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus e estou nessa, Jesus. Amém? Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. Eu quero ler junto com vocês, orar e deixar o Senhor falar conosco sobre os bastidores dos milagres de Jesus, ok? Lucas capítulo 17, versículo 11 diz: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, olha que texto, gente, versículo 19. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, te louvamos essa noite linda, Pai santa, que o Senhor nos presenteou para estarmos aqui em família, Pai, em família da fé, na tua casa, aqui em Lagoinha São José dos Campos. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem semeado, realizado, ó Deus, vivificado. Traga o renovo, Senhor, graça ao corpo de Cristo que aqui se encontra. E ó Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor continue derramando sobre nós o teu Espírito, como Espírito de sabedoria e de plena revelação no conhecimento do Senhor, para que juntos como igreja nós possamos conhecer e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas e casas, para esse domingo, para essa semana, para esse mês ainda de novembro, até o dia 31, ó Pai. Eu creio que essa palavra vai reverberar no nosso coração e vai ser como um conselho divino para estarmos, ó Deus, fazendo parte dos milagres que o Senhor está fazendo e fará em nós e através de nós. Assim nós oramos, te louvando e te agradecendo junto em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Gente, eu sei que o povo aqui é pentecostal, hein, gente? Última vez que eu vim pregar aqui à noite, a gente orou aqui, o fogo desceu, hein? Então fica parado não, né? Responda, glória a Deus, aleluia. Quiser sapatear, sapatia, né? Sapateia. E aí a gente volta para o texto bíblico e está tudo certo. Nos bastidores dos milagres de Jesus, toda vez que nós ouvimos, na verdade toda vez que nós lemos as escrituras, os milagres de Jesus, nós podemos ter duas óticas básicas. A primeira é: aconteceu há 25 anos atrás, ok? Estamos aqui só com relatos históricos, estamos aqui olhando aquilo que o Senhor já fez, estamos vislumbrando o ministério terreno de Jesus, mas nós podemos olhar só assim e dizer: que vontade de estar lá, mas eu não tenho essa oportunidade. Eu estou aqui 2025 anos depois. É um relato histórico, provou que Ele é o Cristo. Ele não só salvou, mas Ele curou, realizou cura, maravilhas, milagres, prodígios, ressurreições. Nós podemos olhar como uma página do passado histórico, ou nós podemos olhar esse texto com a ótica de Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, que diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele realizou esses milagres há 2025 anos atrás, Ele continua em 2025 realizando tantos quantos milagres quanto esse, e ainda mais. Liberou uma porção, né, dobrada, uma porção sem medida à própria igreja, que Ele mesmo diz: enquanto vocês vão indo por todo mundo, vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expandindo a minha igreja, o meu corpo, em vocês, no meu nome, vocês expulsarão demônios, vocês curarão enfermos, vocês, né, se tomarem alguma coisa mortífera não morrerão, vocês falarão em outras línguas, e os sinais vão acompanhar aqueles que creem.
Eu e você podemos escolher hoje. Estamos olhando uma foto do passado, ou estamos olhando uma realidade, dizendo: Senhor, se o Senhor fez, o Senhor continua fazendo, e eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na minha geração. Ele é o mesmo, Ele está em nós, Ele está conosco, Ele opera através de nós. Por isso o título dessa mensagem que eu dei é: Nos bastidores dos milagres. Porque eu e você não somos esses 10 leprosos, mas eu e você podemos acessar a Jesus como esses 10 leprosos acessaram, e receber do Cristo que eles acessaram a mesma coisa que eles receberam, e que a gente pode viver nos dias de hoje. Eu quero olhar para vocês com 4 pontos aqui. O primeiro está no versículo 11. De novo eu leio: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Olha que interessante. Os leprosos da época de Jesus, eles, era uma doença que não tinha cura, diferente hoje que o bacilo de Hansen lá foi de alguma forma isolado, e tem remédio contra a hanseníase. A cura da lepra não existia ali naquele momento, a não ser por um milagre. E quando alguém descobria que estava leproso, segundo a lei de Moisés, ele tinha que buscar um sacerdote para ter do sacerdote um diagnóstico. As marcas na pele, as manchas, ou até mesmo a deteriorização da parte do corpo, seriam dar àquele leproso um diagnóstico: ele está leproso. Se ele está leproso, e a lepra também era uma doença contagiosa, então o leproso tinha que ser levado para 2 lugares. Ele ou era levado para cidades de refúgio, que a Bíblia vai dizer lá na lei que o próprio Senhor estabeleceu em Israel, ou também eles ficavam isolados, vivendo em cavernas, com uma comunidade de iguais, ou quer dizer, outros contaminados, porque eles não poderiam mais fazer parte da vida pública, porque a doença era não só levá-los a uma morte acelerada, como moribundos, naquela expressão de leprosos, como também se tornavam contagiosos, quer dizer, a doença era contagiante. Eles tinham que então se retirar para cidades refúgios ou cavernas. Está aqui 10 leprosos que estão isolados da sociedade. De alguma forma, nós não sabemos como, eles ouviram que Jesus estava passando ali naquela região. E o que eles fizeram? Eles foram além de uma medida comum, porque eles poderiam dizer: olha, o diagnóstico sobre nós a gente não pode conviver de forma pública, e Jesus, aonde vai, tem gente ou do lado dele como discípulo, ou multidão que arrasta, que vai atrás dele. Então nós precisamos ficar aqui guardados, isolados, esperando uma misericórdia de Deus. Se a medicina não pode nos curar, talvez a graça e a misericórdia de Deus podem nos tocar. Mas, queridos, ao ouvir acerca de Jesus e aonde ele estava localizado ou passando, eles saíram do seu lugar ordinário. E eles entenderam: nós vamos até onde nós podemos ir, e quando nós chegarmos perto o suficiente, nós vamos clamar e orar a Ele, porque nós estaremos a uma distância de oração para ser ouvido por Ele e receber dEle aquilo que só Deus pode fazer nas nossas vidas. O que nós aprendemos com isso? Para vivermos os milagres do Senhor na nossa vida, precisamos entender que Jesus sempre está pronto a atender uma oração urgente e sincera no tempo oportuno. Eu e você precisamos entender isso, que Jesus está a uma distância de uma oração. Ele está à distância de uma oração. Mas às vezes nós estamos falando com tantas pessoas, os nossos problemas ou situações, estamos procurando tanto consolo, tanto aconselhamento, tanto cuidado dos outros. Isso é importante em certa medida, mas, irmãos, uma vez que nós nos tornamos cristãos, preste atenção no que eu vou dizer: Cristo é o centro da nossa vida. Ele precisa ser desde o primeiro ao último. Ele precisa ser o nosso alfa e o ômega. Ele precisa ser o nosso primeiro e último recurso, e às vezes na nossa vida Ele não é. Nós buscamos tanta pessoa, tanta gente, tanta assinatura, tanto conselho, tanta coisa, que nós nos esquecemos de talvez fazer como esses leprosos, que no caso deles estavam distantes, mas nós não estamos tão próximos. Aqui no culto, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. O Senhor está presente nessa casa, Ele está presente nesse culto, Ele está tão próximo de nós, que a gente começa a pensar: eu oro a qualquer hora, eu clamo em qualquer lugar, eu peço a Ele quando a coisa estiver bem feia. E às vezes a gente já está buscando tantas pessoas,
E esquecemos de fazer o que a Bíblia está nos ensinando. Eles foram o mais próximos possível e começaram a gritar numa distância que eles poderiam, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Em outras palavras, ele está a uma distância de uma oração. Eu vou encontrar com ele e receber o que só ele pode me dar. Eu lembro da história da mulher samaritana, da mulher do fluxo de sangue, que faz carisma até hoje, porque toda aula de carisma quase tem ela falada. Quem fez carisma sabe, quem vai fazer carisma vai aprender sobre a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 25, diz de uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia, um fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer para nós assim, ela não tinha cura, para o fluxo de sangue, e ela tinha procurado vários médicos e gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, quer dizer, não tinha tratamento para curá-la, e ela gastou todos os seus recursos. E a Bíblia diz que depois de ela gastar todos os seus recursos procurando de médico em médico, a Bíblia diz que ela, ouvindo falar acerca de Jesus, ela se levantou e foi aonde ele estava, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. E o texto nos mostra que aquela mulher sai da sua casa depois de ouvir falar de Jesus. Ela localiza onde ele está. Eu não sei se ela sabia que ele estava cercado por uma multidão, mas ela encontra ele cercado por uma multidão. Ela rompe a multidão, toca nele, e o poder de Deus que sai de Jesus restaura, ela é curada instantaneamente para a glória de Deus. Mas sabe por que aquela mulher foi até o Senhor? Fez aquele clamor silencioso, mas pessoal. Ela rompeu o seu ostracismo de estar escondido por aquela doença, aquela hemorragia que o fazia, vamos dizer assim, isolada da sociedade também por causa da lei. A mulher impura, ela estava isolada. Por quê? Porque depois de passar por uma falência temporária, olha o que eu vou dizer, depois de passar por uma falência temporária, 12 anos de enfermidade, indo de médico em médico, gastando tudo que ela tinha, de repente quando ela ouve falar acerca de Jesus, eu imagino uma luz de fé acendeu no seu coração. Olha o que eu vou dizer, Jesus passou agora a ser, naquela falência temporária, ao ouvir de Jesus, Jesus não era só mais uma boa opção, Jesus não era nem só a primeira opção, Jesus se tornou a única opção daquela mulher. E porque Jesus era a única opção, ela buscou a Ele com toda a sua força, o seu afinco, a sua confiança, e depositou sua vida em tocar no Senhor e receber do Senhor o que só o Senhor pode nos dar, poderia dá-la. Eu e você vamos viver milagres até o dia 31 de dezembro de 2025. Quando nós entendemos que Ele está a uma distância de uma oração, e quando nós entendemos que Ele não é uma boa opção, Ele não é a nossa melhor opção, Ele é a única opção para recebermos o que só Ele pode fazer em nós e na nossa casa. Só Ele pode restaurar o casamento, só Ele pode abrir a porta onde não tem porta, só Ele pode trazer rumo para um 2026 ainda mais glorioso, só Ele pode trazer a cura de alguém que está aqui clamando nessa noite por uma cura ou um milagre no seu corpo. Só Ele pode reconectar a vida de um jovem que está perdido, de alguém que você está clamando por essa pessoa. A minha vida foi transformada quando, num dia de isolamento, o Senhor entrou, e o Evangelho foi clareado na minha vida. Eu vivi, fui criado no Evangelho, mas desviado estava dentro da casa de Deus, até que um testemunho trouxe fé ao meu coração, e eu acordei na fé e disse: Senhor, o Senhor, só o Senhor é o Senhor é o único que pode, então é no Senhor que eu estou depositando a minha confiança. Foi assim que nós somos salvos, mas às vezes não é assim que nós buscamos o nosso milagre. Precisamos então fazer como esses leprosos. Ele está a uma distância de oração, e Ele não é mais a melhor opção ou mais uma opção, Ele é a minha única opção. E aí nós entendemos o que Tiago diz em Tiago 4,8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. A forma de vivermos os milagres, dos bastidores desses milagres, é número 1, saber que o Senhor está sempre pronto a atender uma oração urgente e sincera, no tempo oportuno. Mas o texto continua,
E a Bíblia diz no versículo seguinte aqui, ó: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, foram purificados. Aleluia. Jesus ouve o clamor deles e Jesus dá uma palavra. Jesus dá uma direção. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, palavra liberada: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Eu posso entender de duas formas aqui o texto bíblico. Primeiro, mostrar ao sacerdote era mostrar a alguém autorizado para dar um diagnóstico na época. Quase que ele dizendo: olha, enquanto eu dou a palavra, vocês vão cumprir a palavra, e ao cumprir a palavra, vocês serão restaurados. Mas alguém de autoridade instituída por Deus vai dar a vocês um novo diagnóstico. Vocês estão curados, e por isso vocês estão liberados para toda atividade, desde a família, até emprego, até o culto público. Vocês serão restituídos pela cura. Ok? Mas também nós podemos entender de uma outra forma. Eles estavam ali recebendo a cura, e agora eles iriam para o sacerdote. Para quê? Para apresentar um sacrifício de louvor e adoração, aquilo que o Senhor os tinha feito. Porque o sacerdote, ao receber o sacrifício, entendia: aqui é uma figura de redenção. Então Jesus, ele curou aqueles leprosos pelaquilo que ele faria em redenção na cruz do Calvário. Como Isaías 53 diz: certamente ele vai tomar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Certamente ele vai levar sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Então quem está liberando a palavra tem autoridade não só para salvar a alma, mas também para curar o corpo, porque na cruz vai levar o pecado e a enfermidade da humanidade. Então vai ao sacerdote. E o sacrifício apresentado vai representar a redenção. E a redenção, a cruz, é a fonte da salvação e da cura divina. Nos dois temas teológicos nós podemos entender que eu e você precisamos entender que o caminho dos milagres de Deus na nossa vida sempre serão em obediência à sua palavra. Porque Jesus, ele disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. O que ele fez? Que o texto diz: aconteceu que indo eles, foram purificados. Talvez você já está ou passou da primeira fase de clamar a ele, não como uma boa opção, a melhor opção, mas a única opção. Entregou a sua vida, está clamando aquele que só ele pode fazer. E ok, sua causa já está na mão dele, o milagre já foi enviado dele para você. Mas como viver esse milagre? E aí muitas vezes nós queremos o sinal, nós queremos o prodígio, nós queremos rapidamente ver, sentir, tocar. Mas a resposta de Deus ao nosso clamor sincero e oportuno é liberar sobre nós a sua palavra. Deus sempre vai operar através da sua palavra. É pela palavra de Deus que nós encontramos com Ele de forma segura. É a palavra de Deus que garante que é o próprio Deus que está operando na nossa vida. O caminho dos milagres de Deus para a nossa história sempre será em obediência à sua palavra. Jesus poderia ter os curado instantaneamente, como sucedeu em outros milagres, mas nesse texto ele nos ensina que ele age em nós através da liberação da sua palavra, e requer de nós uma fé chamada obediência, para correspondermos o que ele tem nos dito. Aconteceu que indo eles, cumprindo a palavra, eles foram purificados. Salmo de número 107, versículo 20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. A forma prioritária, principal de Deus operar em nós é através da sua palavra. Você já clamou? Você já orou? Já nós vamos clamar e orar juntos, entregando toda a causa nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está à distância de uma oração. Então a resposta dele pode ser um milagre instantâneo, claro, mas a resposta dele vem através do envio da sua palavra. E pela palavra temos um encontro seguro com o Senhor. E quando nós obedecermos a palavra, como esses 10 obedeceram, vamos experimentar aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas e casas. Ele já respondeu talvez por uma palavra, mas você ainda não obedeceu. Ou Ele está preparando o seu coração para receber uma palavra. Palavra de Deus, direção de Deus, conselho de Deus, texto bíblico ao coração, ou alguém que falou em nome do Senhor, que colocou uma semente da palavra dele em você. Essa
Essa é a resposta de Deus. Não pare para procurar um segundo, terceiro ou quarto conselho. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é suficiente para as nossas vidas. Não busque mais um segundo, terceiro ou quarto sinal. Não, busque a Ele pela palavra. Ore a palavra, louve a palavra, cante a palavra, confesse a palavra, espere na palavra. Porque pela palavra de Deus Ele disse: pode passar céus e terra, mas a minha palavra permanecerá. É pela Bíblia aberta que conferimos aquilo que Deus está fazendo dentro de nós, e é pela palavra de Deus que nós vamos obedecer ao Senhor e nos conectar com aquele que é fiel em fazer, e nós seremos habilitados a receber, quando, igual a esses leprosos, correspondermos a Ele através da sua palavra. Senhor, eu quero a restauração do meu casamento. Aí a gente olha para o lado, olha para o outro, o cônjuge está igual. O que fazer? Não desesperar, olhar, porque a resposta veio por uma palavra. Viva a palavra, permaneça na palavra, e o florescer da palavra vai transformar o casamento, porque a palavra, ela é suficiente para isso. Deus te deu um caminho, talvez um lugar de promoção, uma direção para entregar um currículo, fazer um novo concurso. Senhor, mas será que é em vão? Será que não dá para fazer? Será que passaram, me puxaram o tapete? Ele te deu uma palavra? Se Ele te deu uma palavra, permaneça na palavra, viva a palavra, esteja na palavra. A palavra é a chave para abrir, porque Ele manda lhe dizer: eis que põe uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. E no mesmo capítulo de Apocalipse 3 Ele diz: eu tenho a chave de Davi, aquilo que eu abro ninguém fechará, e aquilo que eu fecho ninguém abrirá. E por isso, quando Ele nos envia a sua palavra, é na palavra que vamos acessar aquilo que Ele tem preparado para nós. Se você já está nesse segundo passo dos bastidores dos milagres, está em obediência, louve ao Senhor neste lugar, mesmo em silêncio, mesmo não entendendo muita coisa, só com um ponto de fé. Mas é o ponto de fé correspondente, como a Bíblia diz: indo eles foram purificados. Aleluia. O que está acontecendo e vai acontecer na minha e na sua vida também. Bom, talvez já passando pelo passo 1, passo 2, temos o passo 3. O que é o passo 3? O texto aqui continua dizendo: ao vê-los, os 10 leprosos, agora não são mais os 10 leprosos, agora são os ex-leprosos. Um deles, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em voz alta, e prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo-lhe. E este era samaritano. Aleluia. Esse texto fala muito ao meu coração. No versículo 15 e 16 ele vai dizer exatamente isso. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, igual o povo aqui da Lagoinha de São José dos Campos. Eles voltaram dando glória a Deus em voz alta, e prostrando-se em rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Este era samaritano. Que nós entendemos com isso? Que o milagre só será completo nas nossas vidas quando reconhecemos que Jesus, Ele é o autor da nossa nova vida. Possivelmente os 10 leprosos, ao verificarem no caminho da obediência que foram curados, viram a sua vida restituída, pois a partir da cura pura poderiam voltar ao convívio social, ao culto público, desfrutar de uma nova vida. Mas apenas um dos 10 leprosos, ex-leprosos, com um coração grato, voltou, dando glória a Deus em voz alta, e reconhecendo que Jesus era o autor da sua nova vida. Já clamamos, entregamos a Ele a nossa vida, e sabemos que só Ele pode fazer. Ele não é mais uma opção, nem a melhor opção, Ele é a única opção. E a uma distância de oração, já nos conectamos com Ele. Está, a nossa vida nas mãos do Senhor. Agora entendemos que Ele libera a nós, não só o sinal em si, mas Ele libera a sua palavra. E através da palavra temos um encontro seguro com o Senhor, e correspondemos a Ele em obediência. E é nesse lugar onde o sinal se manifesta, o milagre acontece, a porta se abre, a restituição é feita, o milagre do Senhor se realiza. E ao ver aquilo de Deus acontecendo, qual é a nossa parte agora?
é poder voltar a Ele em agradecimento, como esse ex-leproso. A Bíblia diz que dos 10, só um voltou, e ele voltou pentecostal, igual o povo da Lagoinha, São José dos Campos. Ele voltou dando glória a Deus em voz alta, aleluia. E por que ele voltou pentecostal, irmãos? Por que ele voltou escandaloso da fé? Por que ele voltou com liberdade de adoração no público? Por que ele voltou pentecostal? Aleluia, glória a Deus. Porque agora ele entendeu aquilo que o Senhor fez comigo, transformou a minha vida ao ponto que eu não posso viver a minha vida só para mim mesmo. Eu preciso dedicar a minha vida a mostrar quem está ao meu redor que Jesus é o autor da minha nova história. Por isso eu não vou ficar de boca fechada, eu vou contar testemunho, eu não vou ficar calado, meu estilo de vida vai refletir quem Ele é. Paulo vai nos ensinar isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5, 15 diz assim, olha Paulo dizendo, reconhecendo, ele diz assim: Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está nos ensinando, uma vez que entendemos que a redenção é um meio pelo qual Deus nos deu uma nova vida em Jesus, e ao receber essa nova vida, como a Renata disse no momento aqui da generosidade, quando você recebe algo, retém para si aquilo que é vivo, pode se tornar morto no sentido de não ter operação, mas quando nós recebemos e doamos, recebemos e compartilhamos, recebemos e testemunhamos, recebemos e expressamos, então nós estamos dizendo, o que eu recebi é tão maior do que eu preciso apontar o autor desse milagre. E o que Deus faz em milagres, em curas, não é só para nos agradar ou nos livrar de problemas, isso já seria grande. Mas olha o que eu vou dizer, o que Deus faz em curas e milagres, não é só para mostrar ou nos tirar de problemas, mas é para manifestar o caráter bondoso do próprio Deus. Então o que Ele faz em nosso favor é para que nós tenhamos fome e sede de conhecer quem Ele é. Tudo o que Ele faz em nosso favor não é só para nos mimar, nos agradecer, nos agradar ou nos tirar de conflitos, não, é para manifestar o seu caráter. Olha o que eu vou dizer, Ele sempre vai fazer com as mãos a partir de quem Ele é. Ele é bom, então seus feitos são bons. Ele é justo, então seus feitos são justos. Ele é maravilhoso, bondoso, santo, glorioso. Quer dizer, quando Ele faz, é para nos levar a conhecer quem Ele é. Por isso, se eu e você estivermos só no nível de fé, para querer saber ou experimentar o que as mãos de Deus têm para nos dar, mas não continuarmos a conhecer quem Ele é, a partir daquilo que Ele está fazendo em nós, meu Deus, vamos experimentar para nós algo grande, mas para Deus uma migalha. Ele não quer que a gente fique como cachorrinhos, querendo comer da migalha que cai da mesa dos seus donos. Ele já nos fez filhos pela obra da cruz, e Ele quer nos ver assentados na mesa do reino, dizendo: pode se fartar da minha provisão, porque a minha provisão, a minha cura, os meus milagres, os meus feitos manifestam o meu caráter. Enquanto você crê quem eu sou e me busca através dessa realidade, eu vou continuar fazendo na sua vida e na sua casa, porque você está me reconhecendo através dos meus feitos, que eu sou o autor da sua nova vida. Por isso nós voltamos a Ele, como esse ex-leproso, dando glória a Deus em voz alta, dizendo: Senhor, não só recebo da cura, mas faço da minha vida um testemunho público para dizer que o Senhor tem poder para mudar histórias. Estamos aqui, a comunidade de fé é a comunidade que prova ao mundo ao nosso redor que Jesus tem poder para mudar histórias. Pastor, mas você não sabe a minha dificuldade, meu problema. Pastor, tem que ter uns 10 pastores aí orando e jejuando muito para poder orar por mim, porque tá bravo o negócio, pastor. Está chegando no final do ano, mas eu estou enrolado, enrascado, irmãos. O texto está dizendo que eram 10 leprosos. Cartilagem já vai comendo, pedaço do corpo, insensibilidade, isolamento social. Eles eram como moribundos. E o Senhor vai reverter uma história irreversível
para mostrar que se Ele pode fazer com aquilo que era irreversível, então Ele é poderoso para reverter qualquer caso. Ele é poderoso para transformar da morte a vida, transformar do lamento em alegria, do choro em riso. Ele é poderoso para transformar a noite em dia. O choro pode durar uma noite, mas deixa eu profetizar sobre você, Lagoinha São José dos Campos, mas a alegria já veio pela manhã, é o Senhor. E por isso estamos aqui dando glória a Deus em voz alta, reconhecendo que Ele é o autor da nova vida. E aí não só dando glória a Deus em voz alta, mas Ele se prostrou com o rosto em terra, quase para dizer: Senhor, eu sei que aquele que pôde curar o meu corpo físico também é poderoso para restaurar o meu coração. Porque Jesus não faz nada pela metade. Ele não pararia apenas em uma área da vida daqueles 10 leprosos, nem daquele que voltou. Ele está ali dizendo: se você retornou, continua, me colocou no seu lugar de fonte de uma nova vida, então eu vou jorrar essa nova vida todos os dias da sua história. Você vai experimentar mais de mim. E às vezes nós entramos nesse lugar, talvez quase que dizendo: Senhor, isso já resolveu tanto minha vida, já me abençoou tanto, eu já queimei o crédito do céu. Não, o Senhor está dizendo: reconheça-me como autor da nova vida. E você vai ver que eu tenho para cada área da sua vida. Eu sou uma fonte inesgotável de favor imerecido para quem me busca e me coloca nesse lugar de autor da nova vida. Olha Paulo nos ensinando em Gálatas 2, 19 e 20. Nós vamos sair daqui dessa noite falando isso. Gálatas 2, 19 e 20, ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele é o autor da nova vida, e eu posso reconhecê-lo como aquele que não vai parar no meio do caminho. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar em todas as áreas. Ele é o autor da minha nova vida em tudo. E o quarto e último ponto para nós orarmos. O texto vai terminar para nós aqui nos versículos abaixo, 17 a 19. Jesus então vai fazer uma pergunta para aquele ex-leproso que parece com o povo da Lagoinha São José dos Campos, dando glória a Deus em voz alta, prostrando com o rosto em terra em adoração, agradecendo-lhe. Jesus faz uma pergunta para ele. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Olha que interessante a pergunta. Foram 10 curados, cadê os outros 9? Cadê o resto do povo no culto para agradecer? Cadê os outros 9? Jesus diz: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Tem uma chave aqui que eu quero terminar com ela, e é uma chave muito importante. Quando aquele leproso volta, dando glória a Deus, reconhecendo que Jesus é o autor da nova vida, e prostrando com o rosto em terra, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a provisão em todas as áreas, ele volta agradecendo. Jesus não está cobrando daqueles outros 9: vocês são ingratos ao ponto de não voltarem, ou falando com aquele que voltou: só você foi grato, só você me deu obrigado, só você está me dando glória. Os outros voltaram com milagre para casa e nem lembraram de mim. Eu estou aqui agora com raiva, eu estou furioso, eu quero que eles venham. Não é o coração do nosso Senhor. Jesus não está dizendo: eles não me deram o que era devido apenas. Jesus está dizendo: eu tinha mais para fazer na vida deles, mas só você entendeu que a gratidão é a forma pelo qual alguém vai receber mais de mim, ou vai estar capacitado para receber mais. E a ingratidão desconectou o restante da minha obra que eu tinha para fazer na vida dos 9. Em outras palavras, enquanto a ingratidão nos cega para os feitos que o Senhor já tem realizado poderosamente em nosso favor, olha o que eu vou dizer: a gratidão é a chave para continuarmos a experimentar tudo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então, Lagoinha São José dos Campos, preste atenção: a gratidão é a chave para continuarmos experimentando o mais de Deus nas nossas vidas. Jesus não estava cobrando dos 9,
Ele estava dizendo: é um desperdício não agradecerem, porque a gratidão é a habilidade do coração do homem para corresponder a Deus aquilo que Ele fez, mas também estar preparado para continuar respondendo aquilo que recebendo aquilo que Ele ainda está para fazer. E aí eu venho no Salmo 103, no versículo de número 1 a 3, diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos por um minuto, talvez levantar uma das suas mãos, se você sentir a vontade, e você agradecer ao Senhor por alguns feitos dele em 2025. Você pode nesse minuto agradecer a Ele, talvez um livramento que foi tão importante, uma provisão que te tocou, algo que Ele realizou aqui na igreja, na sua casa, um livramento, né, tão grande, ou então um milagre, uma conquista, uma vitória. Senhor, nós colocamos o nosso coração em gratidão diante do Senhor. Pai, nessa hora da mensagem, entendemos que não é só aquilo que pedimos, mas é aquilo que já reconhecemos que o Senhor tem feito. Pai, nós te agradecemos pela vida, pelas nossas casas, pela igreja local em que participamos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre levanta alguém para ser resposta do Senhor nas nossas vidas, e também nos levanta para ser resposta do Senhor na vida de outros. Obrigado pelo pão diário que não tem nos faltado, obrigado pela vida de Deus que tem nos dado força e fôlego para avançarmos e vencermos todos os dias. Obrigado, Senhor, pela redenção na cruz que nos alcançou, pelo perdão dos pecados que nos tirou de uma vida de trevas e nos deu uma nova vida. Tu és o autor da nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito nos guiando todos os dias. Obrigado, ó Pai, pela glória de Deus ser aquilo pelo qual nós vivemos o nosso dia a dia. Ó Deus, obrigado, Pai, pela cura que nos alcançou. Obrigado pela família, Pai, que foi guardada ou restituída ou aproximada. Ó Deus, obrigado pelas sementes que brotaram. Obrigado pelas colheitas que o Senhor nos deu a experimentar. Obrigado, Senhor, por tantos feitos que nós não vimos e sabemos, mas sabemos que a tua graça, a tua misericórdia, na verdade a tua bondade e misericórdia tem nos seguido todos os dias desse ano de 2025, e podemos olhar para o Senhor e saber que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pelo corpo que está sendo curado aqui agora. Obrigado pelo teu poder, Espírito Santo, restaurando essa fé que estava quebrada e opressa. Agora ela está renovada e restaurada pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito está batizando com fogo aqui nessa noite. Obrigado pelo renovo sobre a vida do meu irmão, pelo renovo sobre a vida da minha irmã. Obrigado porque a tua unção nos restaura nessa noite, e a unção que nos capacita, ela nos preserva em ti nessa noite. Obrigado, Senhor, porque do fraco o Senhor está fazendo forte, do calado o Senhor está colocando novos louvores nos lábios. Obrigado, Pai, porque o ventre se abre. Obrigado, Senhor, porque as mãos são curadas. Obrigado porque o sangue é purificado. Obrigado que a coluna volta para o lugar. Obrigado, Senhor, que os olhos veem melhor, veem com clareza. Obrigado, Pai, pelos ouvidos que se abrem agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela porta que já se abriu e o Senhor nos direcionará nela. Obrigado pelas respostas que vieram e que já estão prontas para serem liberadas ainda debaixo desse ano, até o dia 31 de dezembro. Respostas do Senhor estão vindo a essa casa. Obrigado, Jesus.